Tá Agora bom. esta chamada está sendo gravada. Quem vai orar? O pastor Johnny vai contar a história. Alguém ou outro vai orar. Né? Isso, tá. Alguém ora, então. Alguém daí eu conto. Então. Eu oro, então. Tá bom. Eu fui lá pentear o cabelo, que meu cabelo tá grande. A pastora Nilva ainda não veio cortar, né? Ela aqui, mas eu vou, pastor Lucas. Olha, fala. Olha, tô parecendo Elvis Presley já. Eu não cortei, hein? Eu ia cortar aquele dia. O seu cabelo. Ela quer cortar, viu? Ela quer cortar meu cabelo. Aí eu falei, não vou cortar. Segurei até o dinheiro. Então vamos lá. Eu vou orar então. Uhum. Senhor Deus, amado Pai, que estás nos céus, obrigado por esse dia, obrigado por estarmos aqui nessa reunião, Senhor, tão maravilhosa, já começando com a alegria do Teu Espírito Santo e com a comunhão de todos que, Senhor, que participam, que ouvem, que aprendem junto conosco e com Teu Espírito Santo, porque Ele é o nosso mestre, nosso professor, e Tu és o nosso Senhor e Salvador. Abençoa essa live, que nós possamos ser edificados pela Tua palavra e que essa história também nos edifique, Senhor. Mesmo que tenha as suas partes ruins ou as partes boas, mas tudo faz parte do trajeto nosso, sem a qual nós não seríamos o que nós somos hoje, Pai. Obrigado por tudo e abençoa a vida de cada um, que nós sejamos maduros para enfrentar tudo o que nós tivermos que enfrentar nesse mundo, Senhor, sabendo que a nossa resposta a todas as coisas é o amor e a misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Pode começar. Hoje tá frio aqui. Pronto. Tá frio. Eu vou até ligar a câmera, então. Então tá bom, amado. Glória a Deus, né? Então o pastor Lucas pediu para contar a história aí. Ontem a gente tava... Não esqueci nenhum detalhe, por favor. Tá bom, né? Então, como o pastor João até falou, né, tudo e... tinha começado um pouco já antes, né, de eu e a Nilva entrarmos, né, tinha lá o canal do pastor João, tudo. Ele até conta melhor essa história de como era antes, né, que ele contou que tinha lá o pessoal que aderiu, né, ao canal dos Mistérios de Deus lá e tinha feito lá uns grupos, né, no Telegram, tudo, e através do canal do pastor João, dos Mistérios de Deus e tudo mais. E daí, um pouco depois, né, e antes disso, eu e a Nilva, a gente também achou lá o canal do pastor João, começou a assistir, né, e os sonhos da Erin e tudo, que era interessante. Oi? Que ano foi isso, mais ou menos? Olha, uns 2017, mais ou menos. Quem achou os sonhos da Erin primeiro? Foi você ou o pastor João? Não, o pastor João que já traduzia, né? O pastor João já pegava e traduzia, fazia as lives lá com os sonhos da Erin, sempre contava o sonho. Ele fazia a tradução e o resumo, né? E eu e a Nilva, a gente encontrou o canal do pastor João também, assim, por acaso. Como é que é? A Nilva que encontrou, ela tá falando aqui, tá, né? Tinha encontrado e a gente começou a assistir, né? E vendo os sonhos da Erin, muito interessante, como eu digo, né? É um Jesus diferente, aquele Jesus mais alegre, que faz piada, fazia piada, dava risada. Ele fazia piada com a Erin ali, né? Ó, o pastor João chegou, né? Então, o pastor João tá... Eu tô contando a história da igreja, que o pastor João pode me ajudar depois também, né? Ontem o pastor João tava falando lá a questão, né? De antes lá, de eu e a Nilva chegar, ainda aconteceu umas coisas, né? E o pessoal já tinha aderido lá a live no Telegram, etc e tal. Mas eu e a Nilva, a gente começou a assistir lá, tal, né? O pastor João fazia, né, a tradução, sempre contava os sonhos da Erin. E a gente via a Erin, Jesus, era um Jesus, né, como eu digo, era um Jesus alegre, que dava risada,
né, com a Erin, assim, digamos, fazia até piadas, assim, e ria com brincadeiras, digamos assim. Esse Jesus que a gente, na verdade, sempre buscou, não é verdade? E a gente está acostumado, como eu digo, com aquele Jesus que ele é brabo, sisudo, né, e preocupado, e tipo assim, sabe, preocupado se você vai ou não pecar, né, daqui a 5 minutos, amanhã, né, mano, assim, e a gente vê aquele Jesus que tem uma comunhão, que é uma pessoa que quer se relacionar com a gente, quer conhecer, perguntar sobre a nossa vida, e a gente conversar, e tudo mais, né? E essa que foi a diferença ali, né? Realmente, a Erin tem esse crédito, né, de Jesus mostrar para ela o verdadeiro Jesus. Jesus mostrou para ela. Aquele Jesus mesmo, que com certeza, quando ele estava na Terra, era a mesma coisa, ele deveria ser a mesma pessoa, mas ele, com certeza, ele ria com os seus discípulos, com todo mundo, né, e conversava, perguntava da vida de cada um, né, esse é o Jesus, com certeza, que tinha comunhão, até a palavra de Deus diz que ele gostava de andar com os desprezados, os considerados pecadores, os publicanos, que eram mal vistos, né, e ele tinha comunhão com eles lá, dava risada, conversava assim, esse é o Jesus verdadeiro, né, mano? E a gente viu que era a proposta mesmo, né, desta igreja aqui, era a proposta, mostrar o verdadeiro Jesus, né, mano? Porque a gente vai na igreja, é um Jesus diferente, você pode ter certeza disso. Aquele Jesus legalista, né, preocupado com leis, preocupado se você cortou o cabelo, se você fez a barba, né, se a irmã tá de saia ou de calça, é esse Jesus aí que a gente vê nas igrejas, né, meio brabo, se você não fez alguma coisa errada, assim, ele já, né, já vai ficar brabo, entende? Esse é o diferencial daqui, né? E esse é o propósito dessa igreja, é mostrar o verdadeiro Jesus, né? O verdadeiro, que é um Jesus amoroso mesmo, sem dúvida nenhuma, né, mano? Glória a Deus. E a gente veio para cá, eu e a Nilva, a gente depois entrou, como eu disse, o pastor João já tinha lá o pessoal no Telegram, já tinha feito um grupo, né, por causa do canal dos Mistérios de Deus e tal. Daí o pastor João conta lá, que também já teve lá uns problemas com ele e tal, já começaram a censurar ele, né, querido? Mas o que é? É a carga legalista que a gente traz. Infelizmente, a gente cresceu nesse meio, né? O pastor João também frequentava uma igreja bem legalista, não é verdade? E a gente também, todas são assim, para você dizer a verdade, para ser sincero. Todas as igrejas que nós nos convertemos é assim, né? Mas não escapa nenhuma, amado. De repente, lá no começo era diferente. Quando começou com aquele amor, porque a presença de Deus é amor puro. O fogo puro de Deus é o amor puro, que queima, é o amor. Amado, o amor não está preocupado nem com o pecado próprio, nem com o dos outros, né? Ele está preocupado que a pessoa cresça, que a pessoa, sabe, esteja feliz na presença de Deus. Esse é o verdadeiro amor, o verdadeiro avivamento. E essa igreja começou assim, realmente. Daí eu e a Nilva, a gente entrou lá nos grupos do Telegram, acabamos entrando tudo, né? Porque a gente queria conhecer. Porque era um diferencial, e ainda é, querida, ainda é, em nome de Jesus, ainda é. É um diferencial. E ela veio para protestar mesmo, é um diferencial das outras, né, queridos? Cheio, né? A gente vê, todas as igrejas têm as suas
né, as suas regras, os seus dogmas e crenças e costumes, que se você não seguir, amém, querido? Você está desagradando Jesus e você pode até ir para o inferno, né? Se você não se enquadrar, né? Aí o que acontece? Eu e a Nilva, a gente entrou, começou a participar dos grupos do Telegram, etc e tal, né? Começamos a interagir com o pessoal, né? A Nilva... Quando foi que formou, assim, os diáconos lá, que eu vi, quando eu acordei, tava aquela parte lá falando... Ah, tá. Então, daí eu e a Nilva começamos a participar e começamos a ganhar espaço ali. A Nilva, principalmente, que começou a conhecer todo mundo, e eu também participava, e se criou um amor, uma amizade muito grande entre nós e todo mundo, né? E muita profecia, manifestação de Deus, né? Muita gente tendo visão, a Nilva tendo revelações, visões, né? E era bem assim, nossa, a manifestação de Deus estava forte, forte, forte. Tanto que trouxe muita gente começou a vir. As lives, nossa, né? Como o pastor João conta ali no sábado, às vezes tinha 100 pessoas simultâneas ao vivo. Era, olha, um avivamento autêntico mesmo, quando aconteceu, né? E eu e a Nilva começamos a estar ali, depois a gente foi conhecendo mais todo mundo, o pastor João também, daí eu e a Nilva, a gente começou a gravar áudios de pregações, o pastor João começou a passar ao sábado, né? Daí eu e a Nilva, a gente começou a crescer ali também, o pessoal adquiriu respeito pela gente, etc e tal, né? E a gente já era pastor, né, na verdade, a gente já era, né, a gente já tinha uma bagagem de pastor, porque eu e a Nilva, a gente foi ungido quando? Em 2014, eu acho, pastores, e a gente foi tendo igrejas, eu e a Nilva, né, fomos tendo igrejas, abrimos igrejas com meu sogro, com todo mundo, e juntava com uma igreja, tivemos uma experiência grande, assim, com igreja, né, mas a igreja tradicional, normal, como qualquer outra que você encontra aí, né, daí quando a gente entrou, né, nos mistérios de Deus, a gente já era pastor, então já tinha uma carga, uma experiência mesmo grande, e a gente começou a, né, a ter respeito de todos ali, a Nilva também, né, aí o que acontece? Depois de um certo tempo, começou a entrar bastante gente, aí o que acontece? Aí chega aí, onde entrou bastante gente, né, e a gente conheceu uma irmã que já era pastora também, que ela começou a vir, a gente, deu um maior apoio para ela estar junto. Olha, naquela, a gente vai na inocência, na verdade, na imaturidade, né? A gente vai colocando as pessoas, vai confiando nas pessoas, né? Por imaturidade, por inocência, e principalmente imaturidade. A gente vai dando espaço para as pessoas, né? Daí a gente ungiu muita gente, pastor, diácono, diaconisa, presbítero, né, o presbítero Francisco, diácono Gustavo, e outros também, e a gente ungiu o pastor João foi ungido, né, para a glória de Deus, e pastoras ali, como o pastor João, acho que tinha, sei lá, uns 7 pastores mesmo, 7, 8 pastores, diaconisas, diáconos, né? Mas o que aconteceu, pastor Lucas? Começou a voltar, o velho Jesus começou a voltar de novo, entendeu? Começou a voltar a velha natureza da igreja, antiga, o legalismo, né? Tudo essas coisas, santidade para cá, quem é mais santo, quem é menos santo, né, aquela coisa toda, quem se enquadrava mais, quem se enquadra mais no sistema é aquele que agrada mais, e é aquele que cresce, quer dizer, voltou o velho Jesus querendo voltar, num propósito que não era o propósito, não é o propósito dessa igreja, né, mas foi mais ou menos por aí, foi quando teve a divisão feia que, sabe, eu vi o que estava se tornando, né, o pastor João já estava com um monte de problema também, todo mundo já não querendo, censurando ele, né, e tudo mais.
Começou a acontecer isso aí, voltou aquela velha igreja natureza, velha, que a gente sai, todo mundo saiu de lá, né? Querendo uma proposta nova e aquilo voltando tudo de novo. E Jesus falou para mim, ó, deu aquele texto lá de Apocalipse. Eu tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Volta da onde tu caíste, senão eu venho, retiro o candelabro, o teu candelabro, né? E era isso que está acontecendo. Foi quando realmente eu tive né, um excesso de zelo ali, que nem, acho que foi quando, é que nem quando Jesus quebrou tudo lá no templo, né? Mandou, não é verdade? Que nem quando Jesus ficou brabo lá, que ele quebrou, né? Ele quebrou as mesas, só voava moeda pro alto, ele pegou os animais, as pombas, jogou, soltou tudo, né? Acho que foi isso que aconteceu comigo mesmo, porque foi forte o que Jesus, porque Jesus me enquadrou mesmo, entendeu? Que nem quando a polícia enquadra a pessoa, né? Na rua aí, ó, mão na parede, Jesus fez isso comigo, né? Mão na parede, aí ele chegou e falou, né? O negócio é o seguinte, é assim, ó. Vocês perderam o primeiro amor, perdeu a proposta. Na minha proposta para essa noiva aqui. E o que aconteceu, eu tive esse excesso de zelo e quebrei todas as mesas. Quebrei as mesas, só voou moeda pro alto. Quebrei tudo. Só sei que daí ficaram irritadas, magoadas e tudo, saiu todo mundo. Mas olha, eu vou dizer uma coisa certa aí, saiu todo mundo. Pior que tá gravando, né? Mas tudo bem, glória. Glória a Deus. Mas quem se sentiu ofendido saiu. Vamos dizer só assim, né? Saiu. Aí ficou, aí zerou a igreja, teve um reset da igreja, né? Resetou do zero mesmo a igreja. Resetou. Começou de novo. Glória a Deus por isso, né? Aí resetou. Aí começou a vir um monte de gente. Veio o pastor Lucas depois, né? Que é, glória a Deus, né? E o pessoal que tá aí hoje, né? Só sei que teve um reset, entendeu? Na igreja. Resetou. E com certeza a gente conseguiu trazer de novo aquela essência. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Jesus Cristo por isso, amados, né? Aí teve esse reset aí, e estamos hoje aí de novo, né? Restaurando essa essência aí. Amém. Para a glória de Deus, né? Amém. Mas é isso aí, pastor. Glória a Deus. O pastor Lucas perdeu tudo de ontem, mano? Perdi, eu dormi. Diz que... Eu acordei na metade da história da igreja, depois dormi de novo, não estava tão cansado. Eu fiz a confissão lá para o Senhor não ficar com raiva de mim. E, Vai ter que confessar tudo de novo. Meu Deus, o pastor João falou um monte, o pastor Lucas perdeu tudo. Fala aí de novo. Olha, sinceramente... Não, o pedaço da sua conversa, o começo eu assisti, depois eu dormi, depois acordei, depois dormi de novo. Pessoalmente, eu amo essa confissão, essas coisas, e eu acho que, pessoalmente, de todas as lives que nós tivemos, foi uma das melhores para mim ontem, melhores. Ouvindo o pastor Jonas falando do coração, eu falei do coração, Daniel chorando, a Márcia chorando, aquela coisa toda. Eu estou tranquilo, mas quem sabe outro dia, né? Quem sabe outro dia aí. Mas é isso aí que o pastor falou mesmo, amado. Não vou perder mais tempo, não. Foi muito... Tá bom. A igreja chegou a 80 pessoas, 100 pessoas no live, mano. Que maravilha. Todos, sabe? Aí... Hoje, dos que assistem os vídeos, pelo menos os meus, são 50 no máximo. Mas tá bom, então vamos aqui começar o assunto de hoje. Eu queria ouvir essa conversa, porque a gente vai sentindo quanto tempo a gente vai gastando com os assuntos, e à medida que a gente vai entrar numa nova fase, acho que hoje também começa uma nova fase para nós, sabe? Dá para perceber assim, essa mudança de página, né? Quando Deus pega e vira uma página, né? Eu gosto quando Deus vira a página. Que às vezes a gente repete, né? As mesmas coisas, os mesmos sentimentos, os mesmos erros, aí a gente fica até cansado da gente mesmo, né?
E aí tem uma hora que Deus fala assim, ó, agora basta, vamos começar um novo assunto, uma nova página, né? Vamos tratar de outra matéria, né? Que nem um curso. Então isso é bom. Eu só fazer um comentário. A aula passada, eu tentei traçar um trajeto de como uma pessoa perdida nas melhores condições e nas piores condições da vida podia encontrar o evangelho através do questionamento da própria existência, ou seja, fazendo perguntas para a própria vida sobre o que ela é e o que o mundo representa e o que são as consequências dessa vida. Então eu coloquei tanto a pessoa incrédula, ateia, quanto a pessoa que já recebeu algum dom, alguma coisa bem na infância, como o meu caso, ou qualquer outra pessoa que se pergunta por alguma coisa sobre a vida, né? Porque, para mim, agora, hoje, né, a gente aprende, né? É estranho você aceitar o mundo. Qualquer pessoa que aceita o mundo, se você for uma pessoa madura e olhar, você vai achar estranho, porque o pacote que o mundo oferece tem um monte de coisa que a gente não deveria nem ter como normal, né? Tem a diferença entre comum e normal. Comum é o que acontece, normal é o que deveria acontecer, mas às vezes não acontece, né? E aqui a gente já fez vários apanhados aqui da história humana, da nossa história, agora hoje da história da igreja nossa aqui, para tentar dar o foco do que é uma guerra celestial que nós participamos, né? E quanto mais a gente se aprofunda nesse tema, mais a gente vê as minúcias e os detalhes e coisas que também Deus esconde de nós para nossa proteção, né? Hoje eu mandei 2 vídeos para o pastor Jones, para todo mundo aí, eu acho que eu mandei, sobre a segurança, né, operacional que Deus utiliza conosco, igual uma segurança de guerra, de não deixar a gente saber tudo, né? Porque se a gente soubesse tudo, se a gente visse todos os ataques dos demônios contra nós, todas as artimanhas que existem no mundo contra as pessoas, todas as falsidades, todas as mentiras, a gente não suportaria. Então Deus nos preserva, né? E aí a gente anda pela fé, porque o foco é assim, a fé purifica o coração. Informação não purifica o coração, informação ajusta você a ter um entendimento, né, que vai se completando. E ninguém sabe tudo, e Deus não dá tudo para um só, é o que eu sempre falo, né? Não adianta você dizer, eu sei tudo, conheço a história do começo ao fim, aí você estaria no lugar de Jesus, né? E também, como eu digo, né? A gente precisa um dos outros para completar o conhecimento, né? E Deus fez dessa forma, porque nós somos pedrinhas, né? Nós não somos a estrutura toda do templo de Deus. Então, por isso que a gente precisa do conhecimento do outro, da visão do outro, do entendimento do outro, do aprendizado do outro, para a gente completar o nosso próprio conhecimento, né? E o conhecimento, ele é sempre uma síntese, um final, uma conclusão de um capítulo, ou seja, você vive uma situação, depois Deus te dá um conhecimento daquilo que é uma síntese, e você muda de assunto, porque a racionalidade, ela não serve para alterar o seu coração, ela serve só para organizar as ideias. Quem vai alterar o seu coração, o seu estado mental, o seu estado espiritual, é o próprio Deus, né? E isso eu tenho como prova na minha vida, todas as vezes que eu tentei alterar o meu estado, porque assim, o estado mental que você tem hoje é resultante, é a tela do computador do coração, o seu estado mental. É a projeção do seu coração que está na sua mente. Se você está ansioso, angustiado, triste ou qualquer coisa, é o seu coração que não está bem. E vai para a sua consciência. E à medida que a gente busca paz, a gente vai também purificando a nossa mente. Porque o coração vai se purificando e a mente também vai se purificando. Não adianta você tentar purificar a mente sem mudar o coração, porque é aquela história da mola, né? Se aperta, ela volta. Então, se você limpar a sua mente e o coração não mudar, vai voltar de novo, tudo de novo. Então, por isso que às vezes as pessoas vivem num retrocesso contínuo. Vai para a igreja, né, louva, canta, pula, salta, aí na segunda-feira já está com os problemas tudo de novo, aí vai no outro domingo, pula, canta, salta e volta de novo. Por quê? Porque está sendo uma limpeza mental, não uma limpeza
do coração. E para limpar o coração e mudar é só Deus. E para ser Deus, tem que entregar para Ele. Como eu sempre falo, a palavra rendição foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi com o irmão Josué, que já está com Jesus, né? Que eu fazia a pergunta para o Josué e ele falava assim, abre a Bíblia, versículo tal, Efésios 5, capítulo 5, verso 3. Ele respondia assim. Toda pergunta que eu fazia para o Josué, ele respondia com um versículo, ele não dava uma resposta pronta. Aí ele mandava eu ler, o que você entendeu? Ah, entendi isso. Ah, então é assim. Aí ele ia lá e explicava. Era bem interessante o método do Josué. E um dia ele falou para mim, Lucas, não tenta ser santo. Não se esforça para ser santo. Você não vai conseguir agradar a Jesus, você não vai conseguir fazer nada certo. Vai dar tudo errado. Só se rende. Vai entregando. E eu sempre achei que a minha inteligência era para ser usada para alterar os caminhos da vida. Ou seja, eu tenho uma inteligência, eu tenho, sei lá, um dinheiro na minha conta, eu sei como aplicar esse dinheiro, eu vou alterar os meus caminhos, usando a minha inteligência, falando com o gerente do banco, e vou ganhar dinheiro, alterar os meus caminhos. Eu sempre achei que a vida era assim, a gente movimentar o curso da própria vida com a própria capacidade, e às vezes não dá certo. Às vezes você perde dinheiro, só estou dando um exemplo financeiro, para vocês terem uma ideia, porque o dinheiro também pode ser a sua confiança em Deus, o dinheiro também pode ser a sua fé, o dinheiro também pode ser a sua capacidade de amar, você investiu na hora errada, no lugar errado. Então, a gente tem que confiar naquela atitude de que você entregou para Deus e o rio natural da vida, né, vai fazer acontecer as coisas necessárias, que normalmente não vai ser tudo que você quer, mas são os necessários que Deus tem, porque Deus está no controle. Isso é difícil você aprender, porque você se sente o autor da sua própria vida, né? Porque você acha que isso aqui é definitivo, você acha que isso aqui é aquilo que você pagou, né, com o seu nascimento, na família que você nasceu, e você tem direito a ser feliz, né? Quando você não é feliz, você cobra, oh Deus, ô vida, por que eu estou sendo infeliz? Vocês estão me devendo aí, hein? É assim que a gente reage, né? No começo da vida, é assim. Mas não. Quando a gente percebe que a gente não está aqui por acaso, né, e que existe um propósito, e que tem algo além, e que tem algo depois, e que tem toda uma história, né, como a gente falou na aula passada, da guerra celestial, que você descobre que você está no meio de uma guerra, você nasceu no meio de uma guerra, aí você quer ser feliz no meio de uma guerra, tenta ser feliz no meio da Ucrânia hoje. Tenta ir no supermercado lá no meio da Ucrânia, fazer compra, encontrar laranja, banana e voltar para casa. Está sendo bombardeado, então é meio complicado, né? Não estou dizendo que você não pode receber bênçãos de Deus e ter paz, não é isso. Só estou dizendo que você não vai poder fazer exigências para essa vida, porque ela não é a definitiva. Isso aqui é o vestibular, ou sei lá, a faculdade para você se formar para a vida, que é a vida eterna. Então, aí o que acontece? Eu também falei que se a Bíblia não respondesse as questões da própria vida, podia jogar fora. Porque a Bíblia tem que ser vista assim, como resposta para as nossas questões espirituais, interiores, pessoais, humanas, todo tipo de coisa. E não pode ser visto como um livro religioso, senão você começa a tirar qualquer ideia absurda, né, da Bíblia, dizendo que está escrito, e porque está escrito eu vou fazer daquele jeito, né? E tem um monte de pecado na Bíblia também. Então aí você vai justificar as suas maluquices, como existe muita gente fazendo isso, usando a Bíblia, e muitos pastores usando a Bíblia para vender um Jesus, como o pastor Jones falou aí. Jesus bravo, Jesus que põe medo do inferno, e não descobre o seu próprio coração, né? Porque aqui, o que acontece? A gente tem aqui um propósito de se descobrir também, né? A gente não se conhece, né? Como eu já falei também aqui, o único que se conhece totalmente a si mesmo é o próprio Deus. E eu já falei que eu acho que até o Satanás não sabe quem ele é totalmente. Porque o ser e o conhecer são dois lados, né, da existência, né? Você conhece com a mente e você é com o coração.
Mas nem tudo que você é com o coração, você conhece com a mente. E nem tudo que você conhece com a mente, o seu coração corresponde. Então, são dois pedaços aí incompletos. E a nossa síntese do que nós realmente somos e vamos ser, vai acontecer quando Jesus voltar, ou quando estivermos com ele no céu, na vida eterna. Por isso que a vida, ela não foi dada ainda para nós, porque ele diz assim, se você for fiel no pouco, você será fiel no muito. Então eu vou te dar o prêmio da própria vida se você for aprovado nessa. E aí ele fala assim, como alguém dará aquilo que é seu, se você não cuidou daquilo que não era nem seu? Então ele faz até um trocadilho, né? Porque normalmente você cuidaria do que é seu primeiro, para depois cuidar do outro. E ele faz uma troca, né? E Jesus, nessa hora, ele troca, ele manda a gente cuidar bem do que não é nosso, para poder receber o que é nosso, lá no céu, que é a nossa própria vida, que é a vida eterna, que ela vai ser totalmente consistente e inculpável, imanchável, né, vamos falar assim, imarrecível, né, que é a palavra correta, sem mancha, né, e sem corrupção. Então é essa vida eterna que Deus tem para nós, e aí a gente fica cobrando dessa daqui os resultados que você nunca vai alcançar. Eu hoje também mandei um vídeo aí sobre casamento, relacionamento, homens que querem uma mulher assim, outra mulher assada, e depois fica tentando juntar os pedaços de todas as mulheres que ele já conquistou, ou que ele já conheceu, numa única mulher perfeita, ele nunca acha, e a mulher também cai no mesmo erro. Mandei um vídeo assim também para o pessoal hoje. Então, e agora a gente pensa assim, sobre o coração, né? Porque a história é conhecimento, história é você relatar e raciocinar sobre um relato de fatos onde você tira conclusões. Mas o coração, uma coisa que eu descobri, que o julgamento que Deus faz de nós, a gente nem sabe direito como funciona. Principalmente as pessoas racionais como eu. Eu sei que tem pessoas que são muito mais coração do que eu, talvez elas sejam mais sensíveis a ouvir Deus, a entender Deus e a entender as conjecturas, né, que às vezes a gente tem que fazer diante daquilo que a gente está vivendo, né, para poder entender o que está passando, e aí usa o coração para perceber essas coisas que a gente recebe, que a gente vê, que a gente passa. Talvez tenham pessoas com mais sensibilidade, mas no meu caso, eu tenho uma racionalidade muito forte, é difícil para mim às vezes entender como que Deus está me olhando, como que Deus está me vendo, porque normalmente o meu julgamento está errado. 99,999% do meu julgamento está errado. Quando eu acho que eu estou certo, eu estou errado. Quando eu acho que eu estou errado, eu estou certo. Quando eu acho que o outro está errado, ele está certo. Quando eu acho que o outro está certo, ele está errado. Então, normalmente, eu estou confuso. Então, eu paro e não julgo mais. Procuro não me julgar, nem julgar os outros, porque é difícil. Você se acostuma, é que nem um vício, né? É que nem açúcar. Toma café com açúcar, depois tenta parar de tomar café sem açúcar, você não consegue, volta de volta. Então é mais ou menos assim, juízo, julgamento é isso. E às vezes a gente se vê julgando até o próprio Deus, não é? Quando a gente questiona o amor de Deus, questiona... Aí o pastor João falou assim uma vez, que a gente não consegue aumentar o amor de Deus. Eu fiz o teste, eu acho que o pastor João está errado. Eu comecei a pedir para Deus me amar mais, para Jesus me amar mais, e funcionou. Eu não sei se foi a minha percepção do amor dele que aumentou, eu não sei, só sei que o resultado foi bom. Então, toda vez que eu estou numa situação bem confusa, eu apelo para o coração de Deus, que também o pastor João falou, apela para o coração de Deus, que é a coisa... Se você apelar para a lei, você vai estar condenado, né? Se você apelar para a teologia, você vai ficar confuso também, porque não vai conseguir explicar tudo com a teologia. Então, apela para o coração de Deus. Então, a gente está nesse momento de trânsito, né? Do que nós haveremos de ser, né? Como o Paulo falou, né? Não sabemos o que havemos de ser, mas seremos semelhante a ele, assim como ele é, o veremos. Por quê? Porque a volta de Jesus está aí. Nós vamos deixar de ser humanos, tirados da terra, né? Humo é o solo, né?
nós vamos deixar de ser humano. Nós vamos deixar de ser adâmicos para sermos do novo Adão e nós vamos ser transformados, porque está aí. Está aí a transformação. Não vai demorar muito. E então o Senhor está convidando todos nós a estarmos prontos para o arrebatamento. E estar pronto para o arrebatamento não é estar perfeito, infalível, né? É estar com o coração totalmente rendido e deixando Deus fazer qualquer trabalho necessário de restauração, de escrafunchamento, né? Como eu falo, da tomografia, né? Para colocar para fora o que está oculto e escondido para você ficar limpo. Para você se desprender das suas paixões carnais, né? Dos seus compromissos, das suas lascívias, né? Porque lascívias são laços, né? Você pode ter lascívia com qualquer coisa, com coisas materiais, não só com pessoas, que são laços, apegos, né? Obediência total, porque a obediência a Deus representa que você está se conectando com a árvore da vida e não com o conhecimento do bem e do mal. Porque toda vez que você julga, calcula e faz as coisas como ser humano normal, você ainda é um ser adâmico. Um ser que está exercendo um juízo fragmentado e que vai dar errado em algum lugar. Irmão, de novo, não. Essa polêmica de novo, não. Cada palavra tem sua semântica. Então, aí, o que acontece? Você está sendo preparado para entrar no reino dos céus como tudo que aquele que creu foi salvo. Por quê? Porque existe uma reconciliação que vai ser feita do céu com a terra. Então, a promessa é a Jerusalém vir para cá, não nós irmos para ela. E para ela vir, o Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino, a gente tem que estar preparado para esse reino. Então, essa questão do coração é o fundamental para você estar preparado. E é engraçado que você ouve as palavras, mas você não decifra o que está por detrás dela, né? Muitas palavras para mim são caixa preta de avião, né? Não sabe o que foi filmado, o que está lá guardado. Então, é bom a gente aprender a decifrar, né? A gente ouve aí palavras que Deus fala, olha, está tudo tão próximo, vamos cruzar a ponte, vamos se preparar para pegar o avião, vamos, sei lá. São várias palavras que a gente tem que aprender a decifrar. Então, essa questão do coração, quando você entrega para Deus, a gente normalmente vai se surpreender com a gente mesmo. Sobre o que você achava que você era e que você vai ver que você não era. Sobre o que você achava que não era e você vai ver que é. Então vai ser um novo capítulo, uma nova história de você mesmo, diferente do seu trabalho, diferente da sua vida financeira, diferente dos seus relacionamentos, diferente das suas mentalidades e raciocínios, né? É uma coisa entre você e Deus que você vai descobrir dia a dia. Mas tem que começar. Esse capítulo tem que começar porque as vestes vão ficar brancas quando você começar a entrar nesse capítulo do coração, que é o capítulo onde você começa a se conhecer, a sua natureza caída, e adquirir a natureza que Deus tem para você, e começa a conhecer o próprio Jesus, né, como o pastor Jones falou. Um Jesus alegre, um Jesus que está disposto a te salvar, que é teu amigo, né? É um Jesus que quer te levantar e não te derrubar, não quer criar armadilhas para você, muito pelo contrário, ele quer fazer você ser promovido, né? Por isso que às vezes me assusta, né? Aquela palavra chamada teste, né? Deus está te testando, né? Porque eu tenho vários conflitos ainda comigo, sabe? Eu herdei um Deus agostiniano. E eu vou falar para vocês, quem for católico, quem foi católico, levanta a mãozinha aí, só para eu saber que eu vou explicar o que é um Deus agostiniano.
Pastor Jones foi católico, eu também fui católico. Deixa eu levantar minha mãozinha. Cristiane foi católica. Daniel foi católico. A irmã Eronildes foi católica? Não, né? Então tá. Então o que é um Deus agostiniano? Eu não fui católica. Meus pais eram espírita e depois eu não ia para a igreja escondido, depois eles deixavam, e depois eles se converteram, depois minha mãe desviou, a gente permaneceu, e é uma longa história. Mas católica nunca fui, não. Tá, então vamos lá. É o seguinte, o Deus católico, ele é um Deus agostiniano. O que é um Deus agostiniano? Totalmente perfeito, ele está tranquilo lá no céu, ele não tem uma batalha espiritual para executar, porque está tudo dando certo, é tudo automático. Os anjos estão ali diante dele só louvando, né? Miguel é mandado de vez em quando para aqui para a terra, para livrar um outro, né? Quem clama no momento de uma aflição, aparece um anjo instantaneamente, livra ele. Quem não clama leva um acidente, bate o carro. O Apocalipse praticamente já está pronto, né? A igreja, ela é a igreja perfeita. Quem sai fora da igreja que está errado. E Deus, ele não conversa com você. Ele não vem aqui na Terra. Jesus não aparece para ninguém. O Espírito Santo é uma sensação que você tem de que Deus está com você. Não existe sonhos, arrebatamentos, visões, revelações como tem na evangélica. E Deus não está sujeito a nenhuma demanda. Ou seja, é tudo tranquilo. Então, quando você começa a perceber a realidade espiritual como ela é de fato, você fica preocupado porque você estava acostumado a um ritmo de pensamento, de achar que era tudo tão tranquilo, tudo tão, vamos dizer assim, tão determinado, e que quase você não tinha que fazer esforço, aí você começa a ficar agitado, como eu fiquei. Se você tem um Deus evangélico, você vai ficar preocupado em ir ao culto. Muito, muito culto, né? Frequência, costumes, né? Se o seu Deus é evangélico pentecostal, você vai querer ter dom, vai querer profetizar, vai querer falar alguma coisa da vida do outro, vai querer mostrar sua espiritualidade. Se você for de um Deus presbiteriano tradicional, você vai querer saber teologia, profundidades do grego, do hebraico, discutir terminologias, analisar a vida do ponto de vista técnico, bíblico. Então, o que acontece? A gente tem essas facetas do evangelho, e foi bom o pastor Jones contar a história da igreja, né? Porque aí você tem que encontrar o Jesus verdadeiro, o Jesus íntimo, o Jesus que conversa com seu coração, o Jesus que não é tão técnico, teológico, né? Mas ele fala coisas profundas, mesmo usando a Bíblia, né? Ou não usando a Bíblia, usando a própria vida, né? Um canto de um pássaro, uma chuva, um barulho, uma coincidência na sua vida, né? Então, aí você tem uma outra linguagem também. Então, às vezes, você está tão acostumado a um formato, que quando você tem que mudar de formato, aquilo te machuca, te incomoda. Se você é católico, você passa para evangélico, você tem que mudar de formato. Se você é espírita, passa para evangélico, ou para católico, você muda de formato, né? E assim vai. Então, quando a gente encontrou Jesus falando das coisas atuais, em 2019, né, como eu falei, eu encontrei o pastor João. Se você for ver a primeira vez lá que eu assisti as lives do Mistério de Deus, ou os estudos, né, porque eu nem sabia que tinha live no sábado, não fui saber depois, foi em 2016. Aí eu estava procurando coisas assim na internet, né, coisas que eu pudesse me alimentar espiritualmente, porque eu já estava fora das igrejas, eu já estava fora de tudo, né, já tinha me decepcionado com muita coisa,
mas eu nunca me decepcionei com Jesus, eu queria só apenas conhecê-lo, porque ainda para mim Jesus era uma pessoa estranha, para mim, apesar de eu orar, de eu ler a Bíblia, Jesus era um sujeito meio estranho, apesar de eu assistir muito filme bíblico, mas assim, em termos de intimidade, né, saber o que a pessoa pensa, saber se ela sorri nessa situação, ou se ela chora, se ela dá risada, se ela murmura, se ela reclama, porque conhecer uma pessoa é isso, saber quais são as possíveis reações que as pessoas têm diante das circunstâncias. Conhecer intimamente. Então, aí, em 2019, quando começou aquele negócio maluco do mundo inteiro, né, que levou muita gente embora daqui, para não ter que falar e cortar a live, aí eu falei, não, a coisa está errada. Alguma coisa está errada. Esse mundo endoidou e Jesus não avisou nada. Jesus não avisou nada. Pegou todo mundo de surpresa. Parecia a volta de Jesus, mas não era. Era só aquela maluquice lá que teve gente para o hospital, respirando e tal. Você sabe o que eu estou falando, né? Aí eu falei, não, pera um pouco. Para o mundo que eu quero descer, que esse bonde está errado. Peguei o bonde errado. Aí, eu fui descobrir que houve profecias de que haveria essa doença. Houve, mas pouca gente ficou sabendo. Pouca gente se preparou. Pouca gente sabia como reagir. Só que agora nós estamos na segunda fase, nós vamos entrar numa outra situação muito difícil, mas agora muita gente está sabendo, muita gente está se preparando e muita gente sabe como reagir. Porque essa vai ser a fé e a confiança que nós vamos ter para enfrentar o que nós vamos enfrentar daqui para frente. Mas antes de chegar nesse assunto, eu vou falar o seguinte. Eu descobri nos sonhos da Erin um Jesus que conversa com a pessoa e um Jesus que discute política, religião, né? A presidência dos Estados Unidos, a presidência do Brasil, o que aconteceu no mundo, com os planos da China, né? Os demônios tentando invadir as igrejas. Então, Jesus que me atualizou e colocou no jornal do dia. E não Jesus de 2000 anos atrás, que eu ficava folheando, para trazer todo o ensinamento dele lá de 2000 anos para a realidade de hoje. Com toda a dificuldade teológica, né? Você tem que ler grego, hebraico, você tem que conhecer a história do povo judeu para comparar com a de hoje, você tem que conhecer a semântica das palavras, no que queria dizer naquela época. Então era todo um trabalho teológico que a gente fazia em cima da Bíblia, e esse Jesus estava falando de coisas ali. Pegar um versículo que ele mesmo falou, conversando com a Erin, dizendo, olha, eu falei isso há 2000 anos atrás, mas agora eu estou falando isso. Então, aí qual que foi a preocupação? Aí aqui na igreja tinha uma preocupação, mas é de Jesus mesmo, é o amigo Bob, né, que ela é imaginário que a Erin tem. E hoje tem várias, né? Tem a Claire, tem a Erin, né, tem várias pessoas, né? Engraçado que uma boa parte delas é mulher também, né? Conversando com Jesus face a face. Fora o irmão Getúlio, que eu já conheci, que conversava com Deus face a face, né? Que era um expoente no meio de muita coisa, que eu já contei aqui. Então, eu fiquei curioso desse Jesus. Falei, nossa, esse daí eu quero conhecer mesmo, de perto, entender, conhecer, né? Eu já tinha estudado, olha só, eu já tinha estudado Edir Macedo, botei no tubo de ensaio, aí separei e falei, não, esse aqui deixa para lá. Já tinha estudado Valdomiro Santiago, já tinha estudado R.R. Soares e Caio Fábio. E aí fui ser aluno do Olavo de Carvalho, porque me assustava menos o Olavo de Carvalho do que esses outros pastores. Né? Me decepcionei menos, né? Porque o Olavo de Carvalho era católico, então eu sabia separar uma coisa da outra. E aí a preocupação aqui na igreja era saber se esse Jesus que a Erin conversava era Deus mesmo, ou era o amigo Bob, um amigo imaginário que ela encontrou lá, quando ela ficou e começou a orar, ou debaixo do pé de tangerina, né, como dizia a pastora Damares, né, que conheceu Jesus na goiabeira, e todo mundo caiu de pau em cima dela. Então podia ser um amigo imaginário. E aí eu fiz o teste. Primeiro, o que era esse teste? Ele tinha que falar coisas que nenhuma condição humana poderia prever. Certo? Isso é quando você está falando com uma entidade que ela é superior a você.
Sendo Deus ou demônio, ela tem que falar coisas que você não consegue prever ou raciocinar ou concluir do conjunto das ideias que você tem. Aquela ideia ela é tão nova que você não consegue encaixar ela no contexto do seu raciocínio lógico, ou seja, não é dedutível. É informação nova. Então, esse Jesus da Ellen trazia informação nova. Agora, qualquer espírito ou qualquer ser que esteja numa dimensão superior ao ser humano poderia trazer uma informação nova. É por isso que existem adivinhos, é por isso que existem feiticeiros, é por isso que existem demônios, que até a palavra demônio quer dizer seres inteligentes. Mas qual era outro teste que eu submeti? Ele tinha que confessar que ele veio em carne e morreu numa cruz, porque espírito nenhum confessa que veio em carne e morreu numa cruz e derrotou Satanás se não for o próprio Deus, porque João falou, testai os espíritos. Então esse Jesus da Ellen passou nesses 2 testes, e teve eu acho que um outro terceiro teste que eu fiz. Então eu fiquei feliz. Teve gente falando, não, eu não acredito que esse Jesus da Ellen é o mesmo da Bíblia e tal, aí caiu fora. Falei, meu amigo, faz o teste. Foi o que eu falei para o meu aluno, que era Islã, que eu falava de Jesus na sala de aula, e ele ficava lá, conversando, lá, debatendo. Eu falei, rapaz, pega de Jesus, faz o teste, se ele é Deus mesmo, rapaz. Um cara que há 2000 anos atrás desafiou todos os seres espirituais, dizendo que ele era o verbo que se encarnou, e que ele era o salvador e o redentor do mundo, ele botou a cara, ele botou o pescoço na guilhotina, meu amigo. Pensa nisso, pensa qualquer um de nós se declarando alguma coisa para o mundo espiritual, vê se você não vai receber consequência. Recebe. Porque o mundo espiritual é ativo. E esse Jesus se declarou há 2000 anos atrás, o verbo encarnado. Então, se ele fala isso, ele tem que mostrar que ele é isso. De fato. Então, você pode fazer o teste. Qualquer incrédulo, qualquer ateu pode colocar Deus em teste e comprovar se ele é verdadeiro ou não. Como eu falei aqui, que tinha um judeu ali no Telegram discutindo com um monte de cristão sobre a Apocalipse e tal, e eu falei, rapaz, para de discutir todas essas bobagens aí, põe Jesus em teste, saber se ele é verdadeiro. E qualquer um que for fazer isso, tem rabino que se converteu pondo Jesus em teste. Entendeu? Então, é isso que a gente está pensando quando a gente pensa de Jesus hoje, né? Que ele está aqui conosco, ele está nos acompanhando, ele está ouvindo essa live, ele pode até conversar, porque eu já tive assunto aqui, que eu conversei aqui, que eu reclamei aqui, e ele foi lá falar para ele. Eu falei, opa, ele me escutou. Como é que ele pegou as mesmas frases? A ele não conversa comigo. Quem traduz a ele é o pastor João. E Jesus foi lá, num dos sonhos, falei, nossa. Porque um dia eu falei aqui assim, eu falei, Deus, por que o Senhor não reivindica a tua criação para ti? Reivindica o sol para ti, reivindica a lua, as estrelas, tudo não criaste? Ué, reivindica. E põe abaixo o que não é teu, derruba. Eu faria isso se eu fosse tu. Ele foi lá e falou essas mesmas palavras para ele. Eu vou reivindicar o que é meu, eu vou derrubar lá embaixo tudo que não é meu, que eu não criei. E não foi só uma vez, 2 vezes, ou até 3 vezes, coisas que eu falei aqui, e que depois apareceu no sonho da Eri. Bom, então o que eu quero dizer com isso? Que Deus está presente conosco e Ele está nos preparando para esse encontro com Ele, que não é um encontro extraterrestre, porque também tem esse engano aí preparado para nós. E hoje, eu estava vendo um vídeo também desse mesma pessoa que estava falando que Deus nos protege, né, das informações, para a gente não ter todas as informações e nos colocar em perigo, né? Tem até aquele filme O Homem que Sabia Demais, um filme de agente secreto que mataram o cara porque ele sabia todos os segredos, né, dos países, né, e mataram o cara. Então, para a gente não correr esse risco, ele nos protege, certo? Mas ele nos atualiza sobre o que vamos ter que enfrentar. E nisso que nós vamos enfrentar, ninguém aqui está preparado, nem eu, nem ninguém, porque é algo tão novo, que você vai ter que viver completamente dependente de Deus e no Espírito, para você poder andar sobre as águas, sobre as dificuldades que vão ter. Mas você vai conseguir, por quê?
Porque o Senhor vai te dar essa condição, porque vai ser uma transladação para um outro capítulo da vida, que é uma vida no Espírito. Então, esse andar, essa ruptura que a gente vai romper, como se fosse uma borboleta saindo do casulo, né, ganhando asas de uma lagarta para uma borboleta, é o que nós vamos viver. Né? E é essas dimensões da mente e do coração, que a gente já está se desgastando até com elas, né? De tanto pensar, a gente não quer mais pensar, de tanto passar por angústias e tristezas e quebrantamentos, a gente também já não quer mais viver essa repetição de coisas, que nós vamos passar para uma dimensão de uma consciência pura, porque encontrou Deus que nos redime, assim como Agar encontrou Deus que nos vê, né? Ela estava no deserto perdida, encontrou Deus que nos vê, o Deus que tudo vê, né? O Deus que vê, porque viu ela no deserto lá, morrendo de sede com o filho Ismael. Então, nós vamos encontrar com o Deus que nos redime, que nos tira da matéria para o espírito e nos dá uma vida espiritual, mostrando que todas as promessas que Deus fez, desde o Gênesis até o Apocalipse, são verdadeiras, que não é uma religião, que não é uma preferência de uma igreja A, igreja B, igreja C, nem pela esquerda, nem pela direita. É um Jesus que está redimindo a sua criação, nos levando para a glória, e vai restaurar essa terra, depois de muita destruição, que é o que nós vamos enfrentar também, e vai nos fazer viver no milênio de paz, e depois na eternidade. Então, um Jesus totalmente prático, totalmente real, né, totalmente plausível e totalmente factual, ou seja, vai acontecer. Quer você goste, quer você não goste, quer você queira, quer você não queira, quer você participe, quer você não participe. Entendeu? É nós que estamos precisando dele, não é ele de nós, né, nesse sentido. Porque senão você vai não perceber nada disso e não receber as promessas que ele tem. Isso não é uma ameaça, é só uma questão de posicionamento. De você se posicionar diante do que nós vamos enfrentar. E esse ano já começa. Só com essa mudança aí do Papa, vocês vão ver que muita coisa vai acontecer. E se depois com isso estoura uma guerra, que vai ser a terceira, né, também você vai perceber mudanças drásticas e repentinas. Então, como é que se prepara para isso? É o que já foi falado aqui. Coração rendido a Deus, mente purificada por Deus, porque é o processo que você está apresentando para Ele que vai doer, que tem hora que o Espírito Santo vai te incomodar, tem hora que você vai passar por tribulações e angústia que você não vai entender, mas o processo vai te curar, vai te limpar, vai te santificar, uma coisa que você não consegue, vai te dar pureza de consciência, de coração, e você vai viver numa dimensão, como diz a nossa irmã Márcia aqui, que também está aqui, onde a sua glândula pineal vai estar ativa, né? Que segundo os estudiosos, nós temos uma glândula que contata com o mundo espiritual, então essa sua glândula pineal vai estar acesinha como uma lâmpada, tá certo? Então isso não são promessas vazias, não são promessas espiritualistas, né, de nova era, é um cumprimento da palavra, de sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus, de recebermos o corpo espiritual, de ressuscitar os mortos, que é o que o Senhor vai fazer com os mortos na última trombeta, e que nós vamos poder fazer com aqueles que estão desconsolados, né, nessa guerra tão grande e tão doida que nós vamos enfrentar e que já estamos enfrentando hoje, que é curar os enfermos, libertar os cativos, consolar os fracos, multiplicar os pães. E hoje eu ouvi uma pregação sobre tudo que os 144 mil vai fazer. E ser dos 144 mil não é 12 mil de uma tribo, da outra no literal, assim. Pode até ser que o literal se cumpra, mas é espiritual. Para ser espiritual, o que é? Você dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero participar do teu reino, eu quero ser um soldado dessa guerra. É só isso. E me prepara e me purifica. Ele vai te dar um posto e um local dentro dessa situação para você executar a tarefa que ele te der. Entendeu? Porque 144 mil, se você fizer a conta,
É os 2/3 dos anjos que ficaram fiéis a Deus, né? Porque o inteiro é 216 mil, né? 1/3 caiu, dá 72 mil, e que ficaram 144 mil, que representa a totalidade das pessoas salvas no mundo. Então não é um número literal, é um número simbólico, e qualquer um que esteja disposto a estar preparado para o arrebatamento vai voltar em cavalo branco, porque aquele dia lá que Jesus volta em cavalo branco, aqueles que estão em cima do cavalo branco somos nós, os que foram arrebatados. Certo? Então vai voltar em cavalo branco para destruir toda a horda do mal, porque vai ser a maior guerra que existe de todo o universo, né? O maior tempo de angústia, que nem depois disso haverá outro, né? Como diz. Entendeu? Então essa é a ideia. Então, entre o arrebatamento e esse dia, vai ficar aqui um grupo de pessoas ajudando os remanescentes ou aquelas espigas de Ruth, que são colhidas depois da colheita, da grande colheita. Porque a misericórdia do Senhor se estende até no meio do juízo, né? Até a última hora, Deus vai estar salvando pessoas. Tá certo? Agora, quem fica lá e quem fica descendo e subindo, Deus é que sabe. Né? E eu só aqui, eis-me aqui. Eu só me apresento e ele dá a tarefa e a instrução. Tá bom? Então é isso aí, irmãos. São 9 horas. Vamos para os nossos comentários. Quem quiser acrescentar alguma coisa, quem quiser orar, ler um salmo, participar, a igreja é feita disso. Um ora, outro profetiza, né? Pode falar. Amém, né? Só para acrescentar aí, né? O pastor Lucas já falou tudo. A gente vê o seguinte, né? São poucas as noivas que têm essa revelação. Você pode ver. Eu, quando eu fiz teologia, nunca se entrou. A única coisa que eles falavam do 144 mil, que eram os 144 mil judeus, que iam pregar o evangelho na tribulação, né? A única coisa que a gente não tinha essas revelações. E a maioria não tem. Você pode ver. As igrejas, essas maiores mesmo aí, mais famosas, olha. Aí o pastor Lucas falou da questão da Universal. Nossa, aquilo lá não tem nada de ensinamento, inspiração da palavra, nada, zero. A única coisa é prosperidade mesmo. E as outras também não. Por mais, sabe, renomados teólogos aí, não tem essa revelação. Eles não têm. Porque a gente sabe que a verdadeira religião, ela vem por revelação divina, né? E são pouquíssimas as que têm a revelação mesma do avivamento, do último avivamento, né? Que vai acontecer, que está lá, está em Joel. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, né? Toda a carne sentirá a salvação, verá a salvação de Deus. Então, é uma revelação que a gente tem de uma verdade divina que está na palavra, que está na palavra de Deus. Só que grandes teólogos, grandes igrejas não têm essa revelação. E a gente vê eles... Nossa, olha, o sistema religioso, ele está numa situação, ele está assim, moribundo. Quase morto. O avivamento é que vai trazer vida. É por isso que nós aqui, quando tivermos cheios, assim, queimando no fogo mesmo, a gente vai entrar nessas igrejas aí e vai pregar, né? Vai pregar salvação, vai pregar tudo, né? Porque primeiro, assim como primeiro a salvação veio para os judeus, porque era por direito deles, o Messias veio, porque a salvação veio dos judeus. E eles tiveram o privilégio de ser os primeiros a ouvir, né? O Messias. Depois, quando eles rejeitaram de vez, foi para o mundo. Nós também, a mesma coisa. Os primeiros a ouvirem a salvação e a pregação do avivamento vai ser as igrejas. O sistema religioso.
E com certeza vai ter muita oposição, viu? Olha, você imagina, a mesma oposição que Jesus teve do próprio povo, a gente vai sentir no sistema religioso. E depois, quando se cumprir realmente, ou a gente for rejeitado no sistema, a gente vai para o mundo. Pregar a palavra de Deus, através do grande avivamento. Né, onde pessoas, com certeza, vão estar cheias do Espírito Santo, vão sentir a presença. No meio das ruas, elas vão se ajoelhar, vão cair no chão pedindo perdão. É isso que vai acontecer. Agora, como o pastor Lucas falou, um pouquinho antes do arrebatamento. Vai ser curto, intenso e curto, rápido. Né? Vai ser rápido e intenso. Porque logo depois, quando terminar essa intensidade toda, onde as pessoas vão sentir a salvação, vão ter a oportunidade de se arrepender genuinamente, na presença de Deus, se dobrando mesmo, né, amado? Porque o verdadeiro arrependimento, ele vem pela presença de Deus. Porque senão é um falso arrependimento, né? A falsa religiosidade, a falsa santidade, que traz um falso arrependimento. Mas o verdadeiro arrependimento vem pela presença de Deus somente. Né? É assim que vem o autêntico, onde a pessoa mesmo se dobra, ela tem a certeza, a convicção interior que ela é uma pecadora e precisa de Deus. É isso que vai acontecer. Glória a Deus, né? Amém, Jesus? Então, né? Então, querido, são poucas as que têm essa revelação que eu acabei de falar. Olha, você não vê. Né? Mas tem o remanescente, é o chamado remanescente, né? E graças a Deus, existem profetas avivados no dia de hoje que pregam isso. Né? Graças a Deus, que não é só nós que pregamos isso, graças a Deus. Tem muitos profetas que estão com essa revelação e estão anunciando. Graças a Deus. Né? A gente... Amém, Jesus, né? E é isso que vai acontecer. Daí, que vai... Aí, depois do arrebatamento, esses 144 mil que vão ficar pelo grande amor de Deus, ajudar os que ficarem ainda. Olha a misericórdia e o amor de Deus. É isso que o pastor Lucas falou. Esse é o amor de Deus. Ele não esquece do seu povo, ele não deixa o seu povo órfão, né? Amém? Glória a Deus. Pode falar, você. Pode falar, pastor João. Amém. Vocês estão no meu tópico predileto. Amor de Deus. E ele vem, ele toca, me cutuca, quem está falando aqui é o Espírito Santo, é ele, né? Então eu deixo para vocês levarem ao Senhor e perguntarem sobre isso. E ele vem e fala coisa extraordinária comigo, tipo, o pecado é irrelevante, assim como eu estou olhando para cada um de vocês aí, eu digo para vocês, vocês não têm pecado. Então vocês levam, sem entender o que eu estou falando. Depois eu toco sobre isso. Eu sei que ninguém, acho que tem um aqui, conversa dessa forma. Tem outra coisa que eu vou falar agora, que vai chocar novamente, né? Nós estamos falando do amor de Deus. Deus amou a gente tudo antes do início dos tempos. A gente nem existia. Então, há muitas coisas lógicas que está escrito, como ele falou, eu amei você antes de você me amar. E o que eu tenho visto, e eu tenho aprofundado cada vez mais nesse amor dele, o amor dele conosco é constante, ele não sobe e nem diminui. É um amor perfeito para todo mundo. Agora, isso que o pastor Lucas citou é verdade? É claro que é. Isso aí, o que ele falou é o seguinte, você se aproxima dele, ele se aproxima de você. Não é isso que eu estou falando. Você faz coisas, você aproxima dele e ele aproxima de você, isso está até escrito, mas o amor dele por você, ou por qualquer ser dessa terra, nunca muda, nem sobe nem desce, é um amor constante, que ele deu
que ele deu e ele criou antes de ter criado tudo. Tudo. Estava tudo preto lá, nada existia, e ele falou, eu vou amar eles. E assim é, e assim não muda. E é claro, você aproxima dele, você sente mais o amor dele, mas do lado dele nada muda. E ele tem mostrado mais para mim, ele como um amor de Criador. Ele ama você do mesmo jeito que ele ama esse estrupador de criança na sua cidade. Novamente, é o João falando, ou é o Espírito Santo? Levem ao Senhor. Que eu sei, nenhuma igreja fala isso. O mesmo amor que ele tem por você, que nem sobe nem desce, é o mesmo que vão ser daqueles que vão ser jogados no inferno. É o mesmo amor. É o amor de Criador que não muda, nem sobe nem desce. Mas é claro, né, mas eu estou falando isso, você tem que ver como você olha desse ponto de vista, é uma coisa do pecado. Assim como eu olho claramente para todos vocês aqui e falo, vocês não têm pecado, aliás, foi o Espírito Santo que falou isso, quando ele falou isso para vocês. Porque desde o início dos tempos, quando ele falou que ia morrer por nós, ele removeu nossos pecados. Então, dependendo do ângulo do seu negócio, você não tem pecado. E é claro, quanto mais você andar com ele, mais você vai sentir o amor dele. Não que o amor dele aumente. Não que o amor dele aumente por você, mas você começa a ter mais, você começa a sentir mais daquele amor que é constante e é para toda a criação. Toda a criação, todo assassino, todo ladrão, todos que vão ser jogados no inferno, o amor de criação não muda. Então é isso que eu quero falar. Tá? Esse é o amor que tem por nós. E esse amor que Deus tem por nós, ele não é baseado nas obras da carne. Nunca foi. Porque se fosse dessa forma, a gente estava lascado. Se o amor que ele tem pelo João é baseado nas obras do João, ou nos erros que ele faz, eu espero que ele erra menos, ou ele peca menos, aí Deus vai me dar mais, eu estava lascado. Eu estava perdido. É por isso que ele declara, veio a escritura para mim até, veio a escritura para mim aqui que ele falou que o mundo está contra você, e ele falou, não se preocupe, porque eu venci o mundo. Mas estava falando de nós. O que tem a ver dele entrar e falar eu? E ele falou isso, escrituras, se vocês derem tempo eu acho. Ele falou, não se preocupe, porque eu venci o mundo. Mas estava falando de nós. O que ele tinha de falar dele? Quer dizer que tudo é a respeito dele. Tudo é a respeito dele. Tudo que nós fazemos é a respeito do Senhor. É só isso que eu quero falar. Eu não quero continuar aqui. Isso que ele tem demonstrado aqui. Isso aqui é novo. Veio na minha cabeça agora. Até aqueles que vão ser jogados no inferno. O amor dele para a criação é constante. Ele ama todo mundo do mesmo jeito. Nós que vamos para a igreja, fazendo tudo para a igreja, a gente fala tudo da igreja, né? A gente tem a tendência a estar na igreja, tudo é bom, então Deus ama a gente mais, porque... não. Mesmo jeito que nós estamos na igreja, nós estudamos, fazemos coisas boas, e aquele cara que não tem nada a ver, é um ladrão, um mentiroso, um assassino, o amor dele de Deus para a criação dele é a mesma coisa. Mas é claro, para você acessar esse amor, é andar como ele andou, obviamente baseado no seu coração, mesma coisa do pecado. É por isso que quando você aproxima dele, como fala as escrituras, ele aproxima de você, mas o amor dele como criador, para todos criados, é a mesma coisa. É por isso que não há diferença. Entre a gente não há diferença em relação a ele, é o mesmo amor. Bom, é só isso que eu queria falar, veio na minha cabeça aqui agora, aqui eu encerro. Pode falar, irmão Daniel. Olá, boa noite a todos, irmãos. Paz de Cristo, já que estamos todos a mostrar a cara, isso é bom, também vou mostrar a cara. Queria aproveitar também para falar, vocês falaram de religião e vem-me aqui ao coração para falar. É engraçado que eles dizem que religião quer dizer religar, não é? Ligar as pessoas, mas nós vemos que a religião que tem feito é dividir, é precisamente o contrário, tem dividido. E é sempre através do ego e do orgulho e da teimosia das pessoas.
aliás, todas as discussões, todas as divisões no mundo, todas as separações, todos os confrontos têm a ver com o mesmo, com o ego e com o orgulho e com a teimosia. E precisamente foi isso também que Cristo veio fazer, né? E foram mesmo as religiões, nós sabemos que foram um conjunto de religiões que conspiraram contra eles. Ele fala muito dos fariseus, porque era a que se destacava mais, mas tinham várias, eram os eruditas, eram os saduceus, eram os caduceus, eram um montão de outras à volta daquilo tudo. E acho que nós estamos numa altura em que nós precisamente, como igreja, temos vindo a trabalhar muito essa parte, e estas reuniões mostram isso. E pronto, era isso que eu queria dizer. A gente foge muito à religião nesse aspecto, porque, por exemplo, agora estamos aqui, talvez 8 pessoas, não é? 8, 9 pessoas, o pastor Nilva também está aí, ou assim, e todos nós temos ideias um pouco diferentes, mas não quer dizer que a gente agora fosse todos nos separar e fazer 9 vertentes diferentes da religião, e é isso que tem vindo a acontecer muito, e agora cabe-nos a nós essa parte, e é o que está a acontecer, é o que Deus está a fazer em todos os seus verdadeiros filhos, está-lhes a fazer aceitar os outros verdadeiros filhos, estejam eles em que religião estiverem e em que parte do mundo estiverem. E depois, se o pastor Lucas quiser, eu posso ler aqui o Salmo 91, que acho que é o salmo perfeito de avivamento, mas vou dar a palavra e depois já leio se houver tempo, se depois não houver tempo, a gente deixa para outro dia. Obrigado por me ouvirem, em paz de Cristo. Não, pode ler sim, não tem problema não. Só vou falar para vocês que quando você sabe distinguir quem é o corpo de Cristo, você está cumprindo aquele mandamento da ceia, né? Examinar a vós mesmo, né? Distinguir o corpo de quem é o corpo de Cristo para poder ter saúde, né? Porque assim, o relacionamento com as pessoas, ele também significa que você capta coisas das outras pessoas e as outras pessoas captam coisas de você. E quando você sabe distinguir quem é o corpo de Cristo, você vai ter comunhão, né? Porque você sabe que Jesus está nela e Jesus está em você e é o mesmo. Porque tem várias vertentes aí de ideias, mas aí fica assunto para outra live, né? Porque o Senhor quer unidade, sim, como o irmão Daniel falou, quer unidade. Aliás, quer união, né? Que a unidade é ele, né? A união é a congregação em torno da unidade, né? Quer dizer, é o ajuntamento em torno da unidade, é a união. Então, a unidade de Deus que ser um só, de nós sermos um só. Agora, a questão de ponto de vista e perspectiva, gente, é questão de linguagem. Os conteúdos são os mesmos. É questão de linguagem. Às vezes eu ouço uma live ou uma pregação que as pessoas usam palavras que, para outro, são os mesmos significados, mas as palavras são diferentes. Então, a maneira como você estabelece essa linguagem você tem que aprender qual que é o conteúdo de cada palavra, porque se você for pela palavra, né, pelo vocábulo, pela pronúncia, não pela ideia, aí você entra em conflito mesmo. Porque aí cada palavra, dependendo da situação, né, significa uma coisa diferente. Por exemplo, tem gente que fala assim, oi pessoal, estou chegando. Não está chegando, ele está saindo. Mas hoje em dia todo mundo fala, oi, estou chegando em casa, né? A perspectiva dele, ele está voltando para casa. Então a palavra, se você disser, ele não está saindo, ele não está chegando, então aí você vai brigar com o cara que fala, ei rapaz, você está falando errado. Né? Você está saindo. Não, mas eu estou chegando em casa, é a minha perspectiva. Entendeu? Então, não é nesse sentido que a gente tem que discutir os assuntos, é no sentido da comunhão mesmo, de saber em quem você creu, né? Tá bom? Mais alguém? Vamos orar para encerrar ou vamos continuar? Tá com vocês aí. A irmã Vera Lúcia chegou hoje, a primeira vez, a irmã Eronildes também. A irmã Vera Lúcia veio por causa da irmã Dulcineia, né? E Deus abençoe, sejam bem-vindas, tá? Então, nossas aulas são terças e quintas, às 20 horas. Segunda, quarta e sexta tem às 6 horas da tarde com o pastor Jones e a pastora Nilva. E às 21 horas também, com todo mundo, né? Às 21 horas é todo mundo.
segunda, quarta e sexta. E aos sábados tem a live do Pastor João, às 6, vai até de 6 até 7 e pouco. E, eventualmente, também tem Santa Ceia nas lives, né? E nós realizando o batismo, né? Não sei se parece que teve alguém que pediu batismo aí, o Pastor João mandou uma mensagem para mim. Já realizando o batismo, a pessoa prepara a água, né? Prepara todo o ambiente e mergulha, e a gente orienta e profere as palavras de fé, né? Para que a pessoa se batize, assim como unge também à distância e assim por diante, né? Eu fui ungido pastor, porque eu fui lá para a casa do pastor Jones, da pastora Nilva, né? E eu fui aclamado pastor por causa que na pandemia, e não era para falar essa palavra, mas tudo bem. Eu ajudei muita gente que estava tentando se matar, e muita gente estava com problema financeiro, né? Eu organizei um grupo de ajuda para mandar dinheiro para a gente, para mandar Pix para todo lado aí. Pegava daqui, mandava para lá, e gravava áudios, vídeos, conversava com as pessoas. Eu aceitei a marca da besta, eu vou para o inferno, e nossa, aquela depressão toda, aquele pavor que foi criado pela mídia também, né, que ninguém assumiu a responsabilidade do pavor, né, a mídia não assumiu a responsabilidade da maldade que fizeram, das pessoas que elas encaminharam para os hospitais para morrer, né, por conta daquele respirador que não ia resolver nada. Teve gente que sobreviveu porque gente ficou orando em casa, que aquilo lá não resolvia nada, aquilo lá era só tomar aqueles remédios que não eram aceitáveis na época e que agora já são aceitáveis, e foi comprovado, quer dizer, a conspiração de ontem é a verdade de hoje e assim por diante. Bom, irmãos? Então se preparem, porque poderemos enfrentar novas conspirações. Sim, pode ler, irmão. Leia e vamos orar também para terminar. Só falar antes do irmão Daniel, pastor Lucas, que a gente já fez, né, unção também, à distância, e até batismo, né? Já fez. Unção à distância. Derramar água, copo de água na cabeça, não sei, qualquer... Se a pessoa não mergulhar seria bom, né? Se pudesse mergulhar, mas tudo bem, a gente dá um jeito, né? Tá bom. E aí tem essa pessoa, não sei quem que é, para entrar em contato com a gente, aí a gente pode orar. Isso. Aí o senhor dá um nome, pastor João, para nós, e quem que é, e o link, aí a gente entra em contato para ver como é que vai fazer, tá bom? Batismo é testemunho, né? Que você creu. Quem salva é Jesus. Amém? Pode ler, irmão Daniel. Então, só antes de ler o Salmo 91, queria deixar uma pequena mensagem que está numa altura de como nós falamos ontem, depois de off the record, está na altura de enterrarmos os nossos machados de guerra e erguermos as nossas espadas. Há para ver, não é? E erguermos as nossas espadas. A Bíblia King James é lindíssima, tem uma espada atrás. E pronto. Mas o Salmo 91 vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel, que é uma linguagem que circula mais entre nós. Salmo 91. A segurança daquele que se acolhe em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente.
Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, 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 e que assim seja. Deus nosso Pai abençoe a todos e muito obrigado, irmãos. Paz de Cristo. Amém. Alguém pode orar para agradecer? Eu paro a gravação. Oi, irmã, a paz a todos. Paz. Eu posso orar. Amém. Agradeço aí. É sobre, fazendo a colocação que o pastor Jones falou, e graças a Deus que existem muitos outros pastores que estão falando realmente dessa questão da mudança da mentalidade das pessoas saberem da questão da religião, e que nós precisamos de revelação, de sermos discípulo mesmo. Eu tenho uma pregação que eu ouvi de um pastor, e ele falou a respeito que as pessoas estão presas à religião, é como umas roupas. Eu esqueci como ele colocou, que é como assim, as pessoas ficam presas à religião sem um novo nascimento. É como se elas estivessem presas em roupas de forma assim, engessadas, e indo para o inferno. Não estão preocupadas em serem discípulos de Jesus. Estão sem ter um novo nascimento. Então foi assim, a essência da pregação dele foi tudo isso aí que o pastor Jones falou, dessa questão de ter essa revelação e viver o novo nascimento, de ter a fé verdadeiramente em Jesus Cristo. Muito, muito, foi assim, bem complementar mesmo a lição de hoje, Lucas, em relação às pregações que eu assisto, de outros pastores, de outras igrejas. Amém? Amém. Eu vou orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigada, meu Deus querido, Pai, Filho e Espírito Santo, por estarmos aqui reunidos, Pai, em Teu nome. Obrigada, Senhor, por todo o esclarecimento, por todo o entendimento, ó Deus, que o Senhor tem dado a cada um de nós. Abençoa, Senhor, para que possamos ter mudança de mentalidade, para entender, Senhor, como é que o Senhor quer que nós andemos aqui neste mundo. Porque os dias são difíceis, os dias são maus, as tribulações, as lutas, a batalha espiritual é muito forte, Pai. Mas graças a Deus, Senhor, que nós temos a quem recorrer. A Ti, Pai, pelo Teu amor, que o Senhor derramou, o Seu amor por nós. O Senhor amou o mundo de tal maneira que mandou Seu Filho para nos salvar e nos socorrer em todos os momentos da nossa vida. Eu te amo, eu te adoro, meu Pai querido, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigada, meu Deus querido, por estarmos aqui reunidos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Tá. Amém, amém, amém. Ó, eu só paro a gravação, mas a palavra continua, pode até às vezes surge até outros assuntos aí.